Bom dia! Chegamos ao tempo do Advento e hoje celebramos o primeiro culto do Advento. É um tempo onde nós lembramos da expectativa da vinda do Salvador, expectativa que era das pessoas antes da vinda de Jesus, da sua encarnação, e expectativa que se torna também nossa quando aguardamos agora a sua segunda vinda, quando Ele vem para resgatar os seus, para levá-los para o seu reino celestial. Iniciamos esse tempo sob o Salmo de número 85, o verso 7, que é lema dessa semana, onde o salmista roga: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Que esse tempo de Advento seja para cada um de nós um tempo onde Deus manifesta a sua misericórdia e nos faz perceber a sua salvação e ansiar por ela. Realizamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para uma palavra de oração. Oremos. Amado Deus, nós agradecemos que podemos chegar ao final de mais um ano e iniciar o tempo do Advento. Obrigado que Tu vens ao nosso encontro com a Tua palavra e nos trazes, ó Senhor, a lembrança da vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio para realizar a obra redentora na cruz, foi morto, foi sepultado, ressuscitou, também subiu aos céus. E Tu nos lembras, ó Senhor, nesse tempo, de que temos a promessa de que Jesus voltará para trazer o Teu reino. Pedimos que nesse tempo de Advento seja de fato um tempo de preparo para cada um de nós, olhando para as Tuas promessas e tendo o nosso coração fortalecido na Tua palavra, para que estejamos vigilantes e sóbrios quando o Senhor Jesus voltar. Dá, Senhor, que esse tempo de Advento seja, nesse sentido, um tempo abençoado para cada um de nós. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Ouvimos um hino e após esse hino, ouviremos a pregação da palavra que nos será trazida pelo professor Roger Marcel Vanck. Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor, de todo o mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, meu Criador dos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que o receber e bom sinal. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. Erguei as vozes a cantar, nossa alma seja o seu altar. E preparai o coração, com fé, pureza, devoção. Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Chegamos ao primeiro domingo de Advento. O ano novo da Igreja acaba de começar. Começa hoje. Parece estranho, mas é verdade. Na Igreja Cristã nós começamos o ano novo um pouquinho antes do ano civil. Além disso, já é tempo de sentir cheirinho de Natal. Como é que está o seu nariz? Está sentindo um cheirinho diferente no ar? O Natal está no ar. Mais uma vez, nós estamos celebrando o Advento e o Natal em meio a uma pandemia, a pandemia de Covid-19. Isso pode ser triste, e é mesmo. Pode ser chato e sem sentido. Talvez você se pergunte, e dá para comemorar Natal mais uma vez no meio de uma pandemia? Por outro lado, mais outra vez, temos uma oportunidade de viver o Advento e o Natal, apesar da pandemia. As pandemias e todas as situações difíceis na nossa vida nunca foram motivo para não celebrarmos os grandes feitos de Deus na história do seu povo. Pelo contrário, são os momentos difíceis que vivemos que fazem com que as festas cristãs possam ser celebradas e dessa forma se tornarem ainda mais significativas. Assim foi na época no povo de Israel, quando eles passavam por dificuldades, eles eram chamados a celebrar as festas para se lembrar que Deus é fiel e que Deus permanece junto apesar das dificuldades. Celebrar a Páscoa, por exemplo, como cristãos, após termos vivenciado tantos lutos, apesar de toda a tristeza e do próprio luto em si, é muito significativo e consolador, pois celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Podemos sair do luto porque a morte não tem a última palavra. Celebrar o Natal, um outro exemplo, em meio a conflitos familiares, parece quase impossível. Mas justamente a boa nova do Evangelho, da salvação e do perdão trazidos por Jesus Cristo, isso tudo nos alcança na época de Natal e nos faz buscar o perdão e a reconciliação entre a família. E talvez você deva estar se perguntando, e o Advento? O que é o Advento? O que nós celebramos no Advento? De que forma podemos celebrar o Advento em meio a uma pandemia? Advento significa tempo de espera, de esperar o que há de vir. Ele está relacionado ao Natal, ou seja, são 4 domingos nos quais nós esperamos pelo nascimento de Jesus Cristo, pela intervenção de Deus na história da humanidade. Esperamos Jesus, o Messias que foi prometido por Deus e anunciado pelos profetas. No primeiro momento, nós celebramos Advento nos lembrando do que Deus fez em Jesus Cristo lá no passado, que Ele veio até nós em Jesus, que Ele cumpriu suas promessas. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. E desde pequenos a gente celebra o Natal, nós como crianças, mas também com os nossos filhos, com os nossos netos. Mas o Advento, a partir da obra salvífica de Jesus Cristo, tem um segundo significado, uma segunda dimensão que nós já ouvimos na saudação deste culto trazido pelo professor Marcelo. Nós também celebramos no Advento a volta de Jesus. Ele também prometeu voltar e nos levar para o seu reino celestial. E é sobre essa segunda vinda, sobre a volta de Jesus, que fala o texto previsto para a pregação deste primeiro domingo de Advento. E eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, os versículos 9 até 13, e eu faço a leitura. 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13, e o texto nos diz: Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros,
e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Até aqui o texto da pregação deste culto. A comunidade de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Nós encontramos o relato dessa viagem lá no livro de Atos, capítulo 17. Paulo estava vindo da cidade de Filipos, onde lá ele encontrou uma mulher chamada Lídia, uma mulher que teve o seu coração aberto para o Evangelho. Lá em Filipos surge uma comunidade, também com aquele carcereiro que depois do terremoto une-se à fé cristã. E de Filipos, então, Paulo vai até Tessalônica. E quando Paulo está lá, Paulo permanece 3 semanas nessa cidade. Paulo permanece 3 sábados, como diz o texto de Atos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa pregação também trouxe para Paulo algumas dificuldades. Os judeus que lá viviam não gostaram nada de ouvir o que Paulo tinha anunciado a respeito de Jesus, que Jesus era o Senhor, que ressurgiu dentre os mortos. Paulo estava pregando o Evangelho enquanto que judeus estavam contra ele. E isso fez com que Paulo tivesse que sair, vamos dizer assim, meio que às pressas. Depois desse período, Paulo vai então à cidade de Bereia, junto com seus colaboradores, e de Bereia ele vai até Corinto. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é, provavelmente, a carta mais antiga que nós conhecemos de Paulo. E talvez o documento mais antigo de todo o Novo Testamento. Essa carta foi escrita por volta aí do ano 50 depois de Cristo, e é bem provável que tenha sido a partir de Corinto, quando Paulo chega em Corinto, permanece um tempo lá, e ele quer saber o que está acontecendo ainda em Tessalônica. Depois de tudo aquilo que aconteceu da sua pregação, ele gostaria de saber como é que estão as pessoas na fé que foram alcançadas pelo Evangelho. A carta de Tessalonicenses tem como tema central, acima da palavra de Deus ainda, toda a questão relacionada com a volta de Jesus Cristo. Paulo escreve nessa carta exatamente a grande razão da esperança dos cristãos, de que Jesus Cristo não apenas morreu em nosso lugar, não apenas ressuscitou, mas que Ele voltará para levar a sua igreja até o reino celestial. E é esse o tema que nos traz aqui no primeiro domingo de Advento, a volta de Jesus. Advento significa tempo de lembrar que nós temos um Senhor que não nos abandonou, que não nos deixou nesse mundo sem esperança, sem perspectiva. Pelo contrário, Ele prometeu voltar e nos levar para o reino celestial. Esse texto me inspira a abordar com vocês 3 aspectos importantes do que significa Advento, do que significa esse tempo de espera que aguardamos a volta de Jesus. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você está no verso 9. Advento é tempo de agradecer. Talvez já de cara você diga, Roger, mas agradecer depois de um ano tão difícil que a gente passou? É verdade. A fé cristã nos ensina que nos dias bons e nos dias maus, nós somos chamados a nos colocar diante de Deus em gratidão. Paulo nos ensina algo ainda maior. Ele nos ensina a expressar a gratidão pela vida de pessoas. Paulo, aqui no versículo 9, inicia uma pergunta enorme, uma pergunta retórica, nós diríamos. Por acaso nós não teríamos razões para agradecer a Deus? Para tributar a Deus a honra, a glória e a gratidão? No que se refere a vocês, diz o Paulo à comunidade de Tessalônica, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus. Nossa, que expressão bonita temos nesse versículo. Paulo expressa sua gratidão pela comunidade de Tessalônica, na qual ele ficou apenas 3 semanas. Ficou 3 sábados pregando, e nesses 3 sábados Deus fez uma grande transformação na vida daquelas pessoas. É verdade, como eu disse, teve pessoas que rejeitaram o Evangelho, mas outras não. Outras assumiram a fé cristã como sua fé e puderam permanecer na fé, apesar da saída apressada de Paulo.
Paulo louva e agradece a Deus por causa dos tessalonicenses, por aquilo que Deus tem feito na vida dessa comunidade. Assim a gente já encontra também no capítulo 1. O Paulo inicia a sua carta de Tessalônica dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Nossa, é muito interessante, 3 semanas já foi possível perceber a operosidade da fé, da abnegação do coração, do amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra muito especial para a gente refletir no primeiro domingo de Advento. Advento é tempo de agradecer. Agradecer a Deus por aquilo que Deus faz na vida de pessoas. Agradecer a Deus por aquilo que Deus faz na tua e na minha vida. Paulo não agradece apenas por aquilo que Deus fez na vida dele. Paulo reconhece que Deus age na vida das pessoas. Paulo reconhece que Deus está trabalhando na vida das pessoas. E num contexto em que uma comunidade nova surge, em que ele vê os frutos desse evangelho acontecendo na vida das comunidades, daquelas pessoas, Paulo tem gratidão. Paulo experimenta aquilo que é algo tão especial da fé. Poder reconhecer os feitos de Deus. Poder louvar e agradecer com alegria por causa daquelas pessoas. E isso ele faz diante de Deus. Isso ele faz diante de Deus e diante da comunidade. Quais são as razões que você e eu temos para agradecer? Mesmo tendo passado por um ano tão tumultuado, mesmo ainda estando em período de pandemia, o que você e eu temos para agradecer a Deus? Nós temos 4 semanas aí até o Natal, iniciando por esse domingo, para refletir, de fato, sobre a fidelidade de Deus, sobre a operosidade da fé, daquilo que Deus faz na nossa vida, da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor e esperança, bem vivos aqui no início da carta de Paulo a Tessalonicenses. É bem especial a gente poder refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente chega nessa época com tanta correria, com tanta dificuldade, com tantas coisas para resolver, parece que tudo que a gente não resolveu durante o ano todo temos que resolver agora até o Natal. Não deixe de tirar tempo para olhar para trás, para reconhecer e agradecer o que Deus tem feito na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua comunidade. Se a gente para pensar na vida da comunidade, passamos um bom tempo sem nos encontrar como comunidade. Nem por isso deixamos de levantar motivos de intercessão e de gratidão. Quantos motivos de gratidão foram transmitidos online, nos nossos cultos online? Quantos motivos de gratidão você pode dizer para o seu pastor, para o seu missionário, para as pessoas, suas lideranças? Advento é tempo de agradecer, mesmo no meio de uma pandemia. Paulo não estava em situações favoráveis. Paulo também experimentou perseguição, prisão, passou por momentos muito difíceis. Mas uma das marcas claras das suas cartas é que ele sempre inicia com gratidão. Ele sempre inicia agradecendo a Deus pela vida das comunidades. Eu quero insistir com isso. Não passe esse período de Advento sem você agradecer a Deus pela sua comunidade, pelas pessoas que convivem com você e por aquilo que Deus mesmo fez na sua vida. Segundo aspecto desse texto, Advento é tempo de orar. É muito legal vermos o versículo 10. O Paulo diz, orando noite e dia com o máximo de empenho, para que eu possa ver vocês pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Isso ainda está dentro dessa grande pergunta retórica que ele começou no versículo 9. Ou seja, será que nós não temos razões para agradecer a Deus e para orar por vocês incessantemente, com todo o empenho, para que eu possa ver vocês e para que eu possa reparar as deficiências da vossa fé? Essa é a pergunta que Paulo faz. É uma grande oração em favor da comunidade. Paulo ora noite e dia. Ele não só recomendou isso para a comunidade de Tessalônica, assim como a gente encontra no capítulo 5, verso 17, onde diz, orai sem cessar, mas ele mesmo
experimentou isso, de orar noite e dia com empenho e dedicação por essa comunidade que ele passou tão pouco tempo, mas por essa comunidade que Deus fez grandes coisas. Paulo deseja ver essa comunidade pessoalmente de novo. Isso vai acontecer numa outra ocasião, numa outra viagem missionária. Paulo deseja terminar aquilo que ele começou, daquilo que ele foi interrompido. Ele deseja reparar as deficiências da fé. Cuidado, não entenda errado. O Paulo aqui não está fazendo nenhum pré-julgamento. Paulo não está dizendo para a comunidade de Tessalônica que eles são deficitários na fé, que a fé deles não tem valor, que não é verdadeira ou que está cheio de problemas. Pelo contrário, Paulo está aqui relembrando o fato dele ter saído antes do tempo. Ele não pôde concluir aquilo que era o propósito pelo qual ele chegou na cidade de Tessalônica. Aquilo que ele fez lá em Filipos, na casa da Lídia. A Lídia tinha pedido para o Paulo permanecer um tempo a mais, porque ela queria crescer na fé. Isso Paulo, infelizmente, não pôde fazer em Tessalônica. Ele pôde ficar muito tempo em Corinto. A gente sabe que mais ou menos 3 anos ele fica em Corinto. Em Tessalônica, infelizmente, ele não pôde ficar. Mas ele tem esse desejo, ele ora todos os dias para que Deus abra a oportunidade, dê a ele uma porta aberta de entrada de novo na cidade, para que ele possa concluir o que ele iniciou. Mas mesmo assim, ele faz isso por meio da sua carta. Ele não deixa de fortalecer, de ensinar, de corrigir, de pregar a palavra de Deus aos Tessalonicenses, mesmo usando a sua primeira e também depois a sua segunda carta. O termo usado aqui no texto para falar de reparar as deficiências tem 3 usos muito interessantes, 4 usos daria até para dizer. O termo, em primeiro lugar, significa restaurar, recuperar, dar algo que falta. Lá na medicina, esse mesmo termo, essa mesma palavra, é aplicado para juntar um osso que está quebrado. Então imagina, tinha um osso quebrado, se juntava, dessa forma se usa a expressão reparar as deficiências. Lá em Marcos 1, no versículo 19, quando Jesus está chamando os discípulos, nós encontramos discípulos consertando as suas redes para pescar de novo. Isso era um trabalho quase que diário dos pescadores, de sempre de novo arrumar as suas redes para que elas pudessem estar preparadas para a pesca. É a mesma palavra que aparece ali. É também uma palavra usada para a reconciliação, no contexto da sociedade, das diferentes facções políticas que existem. Mas também era para recuperar algo que faltou, que precisava concluir. Como eu disse, Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica, por isso ele deseja voltar e concluir o trabalho que ele iniciou. Paulo ora incessantemente por essa comunidade. Por quem você e eu temos orado? Por quem você e eu temos orado incessantemente, dia e noite? Temos orado pelas nossas comunidades? Temos orado pelas pessoas com as quais nós convivemos? Temos orado pelas pessoas que precisam ser fortalecidas na sua fé? Que por alguma razão, diante da pandemia, foram interrompidas do seu acompanhamento pastoral? Quantas coisas tiveram que ser interrompidas nesses 20 meses de pandemia? Quantos grupos tiveram que ser cancelados e interrompidos? E talvez você diga, pois é, eu fiquei a ver navios, eu fiquei sem ser acompanhado, não consegui concluir, não consegui terminar o grupo de discipulado, estávamos estudando no estudo bíblico o livro tal, não podíamos mais. Estávamos fazendo visitas, não podíamos mais fazer visitas. Estávamos recebendo visitas, não podemos mais receber visitas. Quantas coisas foram interrompidas, não porque nós quisemos, mas porque as condições da pandemia assim geraram. Paulo ora incessantemente pela sua comunidade. Por quem você e eu temos orado? Nós ficamos muito tempo sem nos ver por conta da pandemia. Assim como Paulo tinha o desejo de rever a comunidade, também nós ficamos nesses 20 meses com muito desejo de nos encontrar novamente. E temos nos alegrado ao nos encontrarmos agora, desde que os decretos têm possibilitado isso com um pouco mais de frequência. Mas temos desejado esse reencontro?
Temos orado pelas pessoas que ainda não podem estar conosco, que não podemos ver? Paulo deseja reparar as deficiências da fé. Quais são as deficiências da nossa fé que precisam ser restauradas por Deus? Também nós estamos sempre a caminho. Não importa se estamos 3 semanas na comunidade, assim como a comunidade tessalônica, ou se já estamos há 3 décadas na comunidade. Todos nós temos algo a ser restaurado, a ser transformado. Todos nós precisamos que as nossas deficiências, que são aquilo que nos falta, possa ser ensinado, possa ser trabalhado em nós. Advento é tempo de orar por pessoas, pela transformação da vida delas, pela reparação daquilo que falta, a começar por nós. Por isso que na história da igreja o Advento sempre foi um tempo também de arrependimento, foi um tempo também de reconciliação, foi também um tempo de renovação. Advento é tempo de orar por pessoas. Paulo ora pela sua comunidade de Tessalônica. Você tem orado pela sua? A partir dos versículos 11 até 13, nós encontramos a própria oração de Paulo aqui escrita pela sua comunidade. Que tipo de oração é essa? Paulo diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. No versículo 11, ele está pedindo para que o Senhor dirija os seus passos, encaminhe os seus pés até a comunidade, lhes dê a oportunidade de poder voltar para Tessalônica. Esse é o primeiro motivo da oração de Paulo. O segundo, e o Senhor vos faça crescer. Crescer na fé. Uma das coisas que faltou foi isso. Enquanto a Lídia, em Filipos, no capítulo 16 de Atos, pede para Paulo permanecer com eles e ensinar a palavra de Deus, e Paulo faz isso, em Tessalônica não foi possível. Por isso Paulo ora aqui, para que Deus faça eles crescerem na fé, para que eles possam ser maduros na fé. Terceiro aspecto, Paulo ora para que o Senhor aumente o amor uns dos outros na comunidade de Tessalonicenses. Ou seja, para que se cresça não só na fé, mas se cresça no amor. É interessante, como eu já mencionei, o versículo 2 do capítulo 1, o Paulo agradece a Deus por tudo aquilo que acontece na vida da comunidade, recordando diante de Deus da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança. Ele enxerga que isso já existe nessa comunidade. E aqui agora no capítulo 3, ele está dizendo que isso possa crescer ainda mais, que não haja estagnação na comunidade, que não haja um conformismo na comunidade, mas que essa comunidade se torne dinâmica na fé, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no amor que faz com que essas pessoas se importem umas pelas outras. Paulo usa aqui a expressão uns aos outros, não só para com as comunidades, mas também eles com a comunidade, Paulo e seus colaboradores. Ou seja, é uma oração muito interessante que Paulo nos faz aqui. E por último, para que a comunidade possa ser confirmada em santidade, isenta de culpa na presença de Deus. Isso tem a ver com a nossa vida ética, mas muito mais do que isso, tem a ver com como é que eu vivo na presença de Deus. Com um coração isento de culpa, isso só significa experimentar o perdão de pecados. Para que a comunidade viva em santidade diante de Deus, em coerência e testemunho de vida e de fé. Que oração! Advento é tempo de orar. E por último, no finalzinho do versículo 13, nós encontramos o que a gente poderia chamar de o pano de fundo de toda esse texto do capítulo 3 que Paulo coloca aqui para nós na sua carta. Advento é tempo de esperar. O Paulo vai dizer, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, a comunidade é para crescer na fé, aumentar o amor, a fim de que o coração seja confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus.
É isso que está no horizonte maior de Paulo quando ele fala e quando ele escreve toda a sua carta aos Tessalonicenses. Paulo agradece e ora por essa comunidade, pois a sua perspectiva é a vinda do reino de Deus. Paulo retoma aqui mais uma vez o tema principal da sua carta, essa volta de Jesus. Paulo, na verdade, quando escreve essa carta, estava esperando Jesus assim quase que para amanhã. Ele ainda tinha uma expectativa de que Jesus iria voltar enquanto ele estava vivo. É óbvio que quando a gente lê a segunda carta de Tessalonicenses, ele muda um pouco essa perspectiva. Ele já começa a perceber que essa volta de Jesus não tem data marcada, mas ela continua sendo uma firme esperança, como ele também colocou aqui no versículo 3 do capítulo 1, que ele se recorda da firmeza da vossa esperança. Qual esperança? A esperança da volta de Jesus. Tudo na comunidade de fé dos cristãos é visto à luz da volta de Jesus. É isso que Paulo está querendo colocar. Nós crescemos na fé porque aguardamos a volta de Jesus. Nós aumentamos no amor uns aos outros porque temos um futuro. Aliás, nós como cristãos temos futuro, você sabia disso? Nós não vamos ficar desamparados. Por isso que mesmo depois da morte temos esperança. A perspectiva de Paulo em tudo isso, a preocupação dele é em como você e eu vamos ser encontrados quando Jesus voltar. Por isso ele ora incessantemente, por isso ele agradece, ele louva, por isso ele deseja terminar a obra que ele começou lá naquela comunidade. A sua gratidão, a sua oração pela comunidade, o seu desejo de vê-los, de reparar as faltas, a sua oração por crescimento na fé, para que o amor entre eles aumente e para que a vida deles seja vivida diante de Deus em santidade. Tudo isso deve ser entendido como uma preocupação legítima de Paulo e o amor de Paulo por essa comunidade, diante da volta de Jesus. Porque você e eu temos futuro, você e eu temos esperança, e esse futuro não é garantido por nós mesmos. É porque Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e virá para julgar vivos e mortos. Virá para nos levar para o seu reino celestial. Por isso, mesmo no meio de uma pandemia, não precisamos ter medo. Advento é tempo de alegria, é tempo de salvação. O Senhor vive, o Senhor vem. Advento é tempo de agradecer. Pelo que você vai agradecer nesse ano? É tempo de orar. Por quem você vai orar nesse tempo de Advento? É tempo de ter esperança, porque Jesus prometeu voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e acompanhe você nesse período de Advento e de Natal, e que você não saia na correria do dia a dia que esse tempo geralmente acompanha e traz para nós, mas que você possa tirar esse tempo para fazer o que o apóstolo Paulo, de uma forma tão singela, nos ensina. Que Deus abençoe vocês e que Deus caminhe com vocês, hoje e sempre, na esperança do seu reino. Amém. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam no coração e a praticam. Que recebamos a bênção do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.